Olá pessoal, tudo bem? Eu não tinha gravado essa aula para vocês, mas tinha mandado só pelo blog, mas eu resolvi marcar também aqui como para fazer vídeo, para vocês também entenderem um pouco melhor. Esse daqui é de estratégia de leitura. Então, assim, quando você tem a língua inglesa, você não precisa saber todas as palavras que estão escritas num texto para você localizar certas informações. Às vezes a gente dá umas perguntas sobre o texto e a pessoa fica toda apavorada, quer se jogar pela janela, ai, não sei nada de inglês, eu não entendo nada. Então, você não precisa entender tudo. É claro que quanto mais vocabulário você tiver, melhor você vai entender. Então, aqui eu tenho, nós vamos falar um pouco sobre estratégia de leitura, né? E aí a gente tem, por exemplo, ó, quase a mesma coisa. Nós vamos procurar palavras num texto que nem a gente faz aqui para procurar palavras no caça-palavras, tá? Então, por exemplo, eu tenho as palavrinhas aí, são os animais, né, da fazenda. Então aí, esse aí tem no blog, se vocês quiserem imprimir para poder fazer. Então aí vocês vão ter aí que isso é a vaca, o cachorro, o gato, né, tudo em inglês, claro, para vocês acharem aí. Então, vocês vão procurar. O que você faz? No meio daquele monte de palavras lá, você vai localizar, no monte de letras, você vai localizar as letras certas, a palavra certa. Então, você usou uma estratégia, na verdade, uma estratégia de leitura, onde você procura palavras dentro de alguma coisa, né? Então, é num montoado de letras, mas poderiam ser outras palavras. Então, você vai procurar palavras-chave. O que significa isso? São as palavras mais importantes para você conseguir descobrir. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você tem um texto lá e pergunta, se fosse em português, pergunta assim, em que ano nasceu, sei lá, alguma personalidade importante. O que você ia fazer? Você ia procurar o nome da personalidade importante, ia procurar uma data, ia procurar a palavra nasceu, né? Então, você com essas três palavras-chave, você vai conseguir encontrar aquela informação que você quer. É a mesma coisa no inglês. Então, você não precisa saber um texto inteiro, mas você precisa de palavras-chave. Então, às vezes, para localizar a informação num texto, né? Você vai ter que fazer como se fosse vai ser como se fosse um scanner, né? Você vai escanear palavra por palavra, todo um por um, até você achar o que você quer fazer, tanto no português quanto no inglês, tá? Então eu dei um texto aqui, eu vou até tirar aqui a minha imagem para ficar mais fácil de mostrar. Eu tenho aqui um diálogo, então tem as pessoas falando. Então o Carlos fala hi, what's your name? E o Joshua, hello, my name is Joshua, nice to meet you, né? O Carlos, nice to meet you. I am Carlos, I study in your class. Where are you from? Então a gente já sabe que quando eu tô falando de from, né? Então, I'm from, where are you from? Eu tô falando de onde você é, tá? Esse from é de qual lugar você veio, de onde, né? Por exemplo, quando eu tô dando um presente, então eu tenho o to e o from. Então, o from é de quem que mandou o presente, de onde veio aquele presente, e o to era para quem eu mando aquele presente, né? E aí eu tenho lá, I'm from Canada. And you? I'm from Mexico, but my parents are from Brazil. Parents não são parentes, são pai e mãe, os meus pais, né? Are from Brazil, são do Brasil. E ele pergunta, can I borrow a sharpener and a ruler? Você poderia me prestar aí uma apontadora e uma régua? Yes, here is it, né? Então, sim, aqui está. Então, assim, aqui, vamos supor que você não conheça praticamente nenhuma palavra desse diálogo aqui, que é um diálogo simples. Você vai ver lá, Carlos veio de qual país? Então, eu vou lá ver o Carlos e ele tem que estar dizendo ou from, I'm from, eu sou de tal país, de tal lugar, ou I was born, eu nasci. Então, vamos ver se a gente acha lá o Carlos, a frase que tem lá, né, do Carlos, que ele fala I'm from Mexico. Então,
Carlos, I'm from Mexico, but my parents are from Brazil. Então, o Carlos ele veio de que país? Ele veio do, né? Então, aí você vai colocar. E o Joshua você vai fazer a mesma coisa. Vai procurar lá, nesse caso eu só coloquei o from, né? Não coloquei o was born, que é nasci em tal lugar. Então, ele vai falar, o Joshua também vai falar I'm from tal lugar, então eu venho de tal lugar. E de qual país? São os pais, então parents são pais, então eu tenho que ver lá, né? Os parents are from, de qual país, né? E aí você marca aqui. Então, assim, mesmo, o que você procurou? Você procurou o nome do país, você procurou a palavra from, e você colocou, e você, a preposição from, e você procurou o nome da pessoa. E aí você consegue responder. Mesmo que tivesse um texto gigante, que tivesse um monte de coisas escritas, você não ia olhar nada daquilo e ia se concentrar primeiramente nessa informação para descobrir informações do texto, tá? Isso se chama estratégia de leitura, né? E aí eu coloco as respostas aqui depois, tá? E a gente também tem que falar sobre argumentação. É claro que a gente vai falar depois de estratégia de leitura de argumentação juntos, né? Em outras aulas lá. Mas aí, nos textos argumentativos, que eles vão expor aí opiniões das pessoas, né? A gente vai falar disso numa outra aula também. E aí, tem algumas expressões e frases que eu posso usar. I think, eu acho. In my opinion, na minha opinião, a gente vai repetir essas frases depois. In my view, ou in my point of view, no meu ponto de vista. I believe, eu acredito. I'm not sure, eu não tenho certeza. But, mas, né? I agree with it because, eu concordo com isso porque. I disagree with it because, então eu discordo disso porque. Né? Então vamos ver esse texto aqui, ó. A pessoa tá dizendo aqui, in my opinion, I think that bullying is something that is pointless. Né? Então, eu não vou traduzir todo o texto, esse texto vai estar lá no blog, vai estar no blog também para vocês lerem o texto todo, tá? E aqui ele tá expondo, e eu só tô mostrando aqui, nós vamos trabalhar com outros textos depois, mas aqui, in my opinion, né? E ela tá falando I think, então ela tá usando essas frases aí para mostrar a opinião dela. E na verdade ela tá falando do quê? Tá falando de bullying, né? Então a gente só de olhar aqui no texto a gente já vê, né, que tá falando de bullying. Aí a gente sempre olha a imagem, o que ela tá querendo dizer, né? Que aqui não tem um título, mas senão a gente olharia o título também para saber. Então, a gente tá vendo que ela está dando uma opinião aqui nesse texto, e é sobre bullying. Então, se eu perguntasse sobre o que seria esse texto, é uma pessoa dando opinião sobre o bullying, né? E aqui você vai analisar, hoje a gente só tá vendo aqui como você vai colocar a sua própria opinião, que aí no caso seria bullying is not a big deal, né? Então, bullying não é grande coisa. Né? Então você vai dar sua opinião, será que é verdade? Será que você discorda? Você concorda com isso? E você vai tentar criar uma frase. Você pode usar alguma daquelas coisas que estão naquele texto lá, ou você pode criar. Pode usar o dicionário? Pode usar o dicionário, mas eu quero que vocês comecem já a frase com uma dessas expressões que estão aqui. I agree with it because, eu concordo com isso porque. I disagree with it because, eu discordo disso porque. In my opinion. Ou também tem I would say that, eu diria que. Ou outras que sejam também, mas que eu coloquei algumas aqui, né? Eu coloquei essas daqui. Você pode colocar essas daqui para mostrar que você está dando a sua opinião, para você criar uma frase e me mostrar que você entendeu. E para procurar no texto, você pode dar uma olhada também no texto, se você acha mais alguma informação pelas palavrinhas que você conhece ou que são mais fáceis aí de interpretar, né? Tá bom? Então seria só isso por hoje mesmo e tenha uma boa semana.